A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa. Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre cultura digital e uso de software livres na Amazônia. E para falar sobre esse tema do UFPA Pesquisa, eu recebo hoje aqui no estúdio da Rádio Web UFPA, Cláudio Afonso, que é formado em Tecnologia em Redes de Computadores, é colaborador do projeto UFPA 2.0 e coordena o Laboratório Experimental em Tecnologias Livres, o Lab Livre. Muito obrigada pela sua presença, Cláudio. Bem-vindo à Rádio Web. Também conosco aqui no estúdio está o Márcio Reis, que é graduando em Ciência da Computação aqui pela UFPA e membro da produtora colaborativa de Belém. Obrigada pela sua presença, Márcio. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, Márcio e Cláudio Afonso. E para a gente começar o nosso bate-papo, primeiramente eu queria que vocês me explicassem um pouquinho o que são software livres, né? Qual é a importância de democratizar esse acesso a software livres também? Quem começa? Cláudio? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma oportunidade muito boa para a gente discutir esse tema, que é um tema que é muito importante para a nossa região, para o Brasil, para a nossa região, né? É um tema que vai discutir a questão do desenvolvimento regional, também a questão da cultura, da liberdade de expressão, da liberdade de conhecimento. Então, isso é muito importante. A questão do software livre, o que vem a ser o software livre? O software livre, ele na realidade, ele é todo aquele software, todo aquele programa que você tem o direito de usufruir de fato do programa, e não tem aquela abstração dos programas proprietários, onde na realidade você não é dono, você não tem de fato o programa, você apenas tem uma licença de uso. Então, software livre, né, você tem 4 liberdades fundamentais, né? Então, você tem a liberdade de modificar o programa para o uso que você quiser ter. Você tem a liberdade de compartilhar essas modificações. Você tem a liberdade de ter direito acesso ao código-fonte. E você tem a questão de você também, ao redistribuir esse software modificado, né, que esse software continue a ser distribuído em frente através da mesma licença de software livre, ou seja, ele não pode ser fechado. É exatamente por isso que ele foi criado várias licenças, né, quando o Richard Stallman, que é um dos líderes do movimento do software livre, criou as licenças exatamente para evitar que o software livre ficasse como se fosse algo de domínio público, porque se ele ficasse como se fosse de domínio público, qualquer um podia pegar aquilo, modificar e redistribuir como software fechado. Então, o Richard Stallman é um dos colaboradores principais do software livre, porque ele através da fundação do software livre, criou as licenças, que é a base jurídica para o uso do software livre, né? Então, basicamente é isso. Você quer complementar? Como o Cláudio Afonso já colocou muito bem, o software livre ele vem para contrapor uma lógica que existia antes desse tipo de licença, né, do software livre. O que existia antes era apenas... Existiam licenças que limitavam muito o uso do software pelas pessoas. Então as pessoas não conseguiam utilizar ele da maneira que queriam. Elas estavam fechadas naquilo que o fabricante do software queria. Então essa ideia de contrapor esse software, trazendo esse novo tipo de licença, tem por objetivo trazer emancipação às pessoas. Porque elas podem modificar o programa da maneira que quiser, podendo inclusive comercializá-lo, desde que a licença continue sendo livre. E qual é a importância de difundir cada vez mais, né? De que as pessoas cada vez mais tenham acesso a esse tipo de tecnologia, né? E, além disso, qual é a avaliação de vocês sobre o uso dessas tecnologias atualmente, né? Ainda há muito o que se fazer para que as pessoas tenham acesso a essas tecnologias, ou as pessoas estão cada vez mais se apropriando disso? Como é que está essa situação? A questão do software livre, né? Hoje ele está bastante difundido, né? Principalmente através dos dispositivos móveis, né? O Android, ele é uma versão de Linux, né? Então você tem hoje aqui no mercado do Brasil, você tem 89% do mercado de smartphones na mão do Android.
Então, você quando pensa em Linux, você pode afirmar que o Android é uma versão do Linux, né? Então, você, inclusive, tem acesso ao código-fonte. Tanto que você tem comunidades internacionais, como a Cyanogen e a comunidade em torno do replicante, que são variações do Android, né, mantidos por comunidade. O Android é mantido pelo Google, né, mas a replicante e o Cyanogen são derivações desse sistema, aproveitando que ele tem essas licenças que permitem fazer isso e que criam versões desenvolvidas pela comunidade, e que você entra no site, baixa, instala o sistema que lhe convém no seu smartphone. Ao contrário, por exemplo, da Apple, onde você é amarrado, fechado dentro de uma caixa preta, que você não tem controle sobre o que acontece dentro do seu smartphone, né? E ao contrário disso, você tem essa liberdade, né? O Android, ele não te fecha exclusivamente naquele sistema. Tu pode trocar para variações criadas por comunidades, ou até mesmo por outros fabricantes, como a MIUI, que tem uma versão também para Android. Fora outros sistemas operacionais, como o Firefox OS ou o Ubuntu Phone, que são outros sistemas operacionais também baseados no Linux, então você também tem muito desse acesso. Sem falar também da própria infraestrutura da internet, né? Você acompanhar a evolução da internet, a maioria dos servidores de internet, eles rodam, principalmente vinculados a questões de sites, eles rodam LAMP, que é o Linux, Apache, MySQL e PHP, que é a base dos servidores da web. Então você tem quase 90% dos servidores rodando essa configuração para site. Então você tem muito uso do Linux no servidor e no dispositivo móvel. Os grandes computadores, você também tem nichos de mercado como supercomputadores. A maioria dos supercomputadores usam versões modificadas de Linux, né? Quase nenhum usa Windows, por exemplo, ou um outro sistema mais fechado. Então o software livre está muito difundido na nossa sociedade. As próprias linguagens de programação, o PHP, o banco de dados como o MySQL. Então você tem muito, até mesmo as linguagens para desenvolvimento de aplicativos móveis, como o HTML5, né? Então você utiliza muito do software livre no dia a dia, às vezes nem sabe. E a importância disso é que você não causa dependência tecnológica, você não apoia o monopólio privado. Por exemplo, é muito complicado você ter instituições públicas que usam recurso público para desenvolver profissionais, educar profissionais, preparar profissionais que vão ficar na dependência de um software proprietário. Então você usa o recurso público para fortalecer o monopólio privado de uma empresa, de uma Adobe, né, de uma Corel, então de um programa como do Office ou do Windows. Então é complicado você utilizar o recurso público para fortalecer o monopólio privado. Essa consciência que você está falando, né, de utilizar cada vez mais o software livre, principalmente nas instituições públicas, já é uma consciência que a gente pode dizer que predomina, ou ainda é um trabalho aí muito árduo para conseguir, né, mudar essa realidade? Ainda não é algo totalmente disseminado, apesar de ter tido bastante avanço nos últimos anos, mas acho que ainda não se assumiu completamente como política pública. Já foi, em parte, né, com apoio do governo federal, a alguns programas de desenvolvimento de software livre. Mas, por outro lado, ainda não há essa cultura dentro das organizações públicas de utilização desses softwares. Mas acredito que tem grande potencial se for levado realmente mais a sério esse tipo de política, né? Por exemplo, em outros países isso já está sendo adotado de uma maneira mais forte. Por exemplo, acho que o governo do Reino Unido adotou formatos de documentos abertos com o padrão em toda a esfera pública deles. E isso é importante. Por exemplo, no Brasil, se fosse adotado a mesma medida, isso teria um impacto grandioso também. Por exemplo, normalmente o que a gente vê nas instituições públicas é a utilização de programas fechados, geralmente Microsoft, que utilizam Word, Excel, e as pessoas estão muito fechadas nesse mundo e não utilizam outros softwares, que rodam inclusive em ambiente Windows e Linux e Mac, aliás, rodam em todos, né? São mais compatíveis do que o próprio software que já está sendo utilizado. E qual é o desafio para mudar essa realidade, né? Os governos ainda faltam se apropriar? Qual é o papel do governo, né, do poder público nessa mudança de mentalidade? Eu acho o seguinte, é uma questão estratégica para o desenvolvimento de um país, essa questão da opção tecnológica.
né? Nós vemos, por exemplo, no governo federal existe uma certa iniciativa nesse sentido, mas é uma iniciativa de indicação para o uso de software livres. Não é algo que se torna obrigatória a adoção de software livre. Que as próprias instituições utilizem também. Então existe uma certa independência. Então o governo federal tem uma portaria, se eu não me engano, que ele indica o uso como prioridade do software livre, mas não amarra, por exemplo, como na China. A China tomou uma decisão de governo, então estão migrando 200 milhões de computadores de toda a administração pública, federal, estadual, municipal, para ambiente Linux. Então é uma decisão estratégica deles. Por quê? Porque a NSA está aí, a espionagem está aí. O caso do Snowden, antes dele, o Assange, através do Wikileaks, eles estavam denunciando isso, a questão da espionagem, não é uma espionagem corriqueira. Por exemplo, nós temos aqui uma instituição federal, a Universidade Federal do Pará, que se desenvolve conhecimento, né? E conhecimento é estratégico. Então, a partir da situação que você está desenvolvendo conhecimento, né, e você utiliza ferramentas que são ferramentas de espionagem, você está transferindo todo o conhecimento que você está desenvolvendo aqui para esses centros de espionagem, favorecendo as empresas desses centros de espionagem. Então, as empresas já sabem, antes mesmo de tu lançar a tua ideia no mercado, elas já sabem da tua ideia, já copiaram, já criaram um produto derivado dessa ideia. Então isso é uma das contradições de você dar dinheiro, criar um profissional que vai ter toda a carreira dele atrelada a monopólios privados, de ferramentas privadas, de empresas privadas que nem brasileiras são estrangeiras. Então você vai fazer essa transferência de capital público para o monopólio estrangeiro de software. Você vai criar profissionais que vão estar atrelados a esses mesmos softwares quando iniciarem sua carreira profissional, e ao mesmo tempo você está transferindo através desses canais de espionagem todo aquele conhecimento estratégico que você está produzindo dentro das instituições para as empresas de outros países. A partir do momento que você começa a utilizar essas ferramentas que você não tem controle nenhum sobre o que elas estão fazendo, né? Então isso é uma situação complicada, que tem que ser. É um embate político-econômico aí gigantesco, né? Exatamente, é exatamente nesse ponto que a gente tem a diferença da questão do software livre e do open source, que é o chamado código aberto. Então o software livre, ele se diferencia da questão do código aberto na maneira que o software livre ele trabalha toda essa questão política, social, da questão da cultura digital livre, da questão da economia solidária, da colaboração, do trabalho comunitário. Então o software livre ele não é apenas código, ele é filosofia também, né? Ele é uma opção estratégica de desenvolvimento também. E o código aberto, o movimento código aberto, ele é mais tecnicista, ele é mais mercadológico, ele não se preocupa com as questões sociais, entendeu? Então tem essa importância. O desafio é exatamente isso, ganhar as instituições, ganhar a sociedade para ela pensar o seu próprio desenvolvimento a partir do software livre, né? Quer complementar, Márcio? Essa questão do desenvolvimento é importantíssimo, né? Porque esse embate que você falou não é apenas um embate ideológico, é um embate mesmo de desenvolvimento, porque os maiores órgãos que tem no mundo, por exemplo, o organismo lá dos Estados Unidos, que é uma potência econômica, NASA, diversas outras, elas são os maiores utilizadores de sistemas abertos. Contrapõe até porque é produzido software dentro dos Estados Unidos. Eles querem vender, por exemplo, a outros países como China, Europa, mas eles mesmos utilizam software aberto porque é uma questão de desenvolvimento e para eles é importante também. A ciência de hoje se desenvolve apoiada no software livre. Agora, na prática, né, o Cláudio falou dessa questão, né, dos projetos que lidam com conceitos, né, de economia solidária, né, de colaboração, de cultura digital, né? Aí eu queria saber na prática, né, o que isso muda também para a comunidade, para as pessoas que se apropriam dessas tecnologias, né? Você fala em desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse? A questão, por exemplo, os trabalhos que nós desenvolvemos através do Lab Livre, que é um laboratório de tecnologias livres e que está, por sua vez, vinculado ao projeto UFPA 2.0, esse projeto, vou falar um pouquinho mais desse projeto antes de entrar nessa questão. O projeto UFPA 2.0, por exemplo, ele é um projeto que procura trazer para a comunidade acadêmica, estudantes, professores, funcionários, comunidade do entorno, a questão da participação,
de você produzir conhecimento. E para produzir conhecimento através de ferramentas que você possa dominar, que você possa ter de fato. Então, quando você utiliza um software proprietário, você não tem a ferramenta, você tem uma série de restrições de uso que você só pode seguir aquelas permissões de uso determinadas pelo proprietário do software. Então, com software livre, não. A gente procura desenvolver, ter liberdade de criar, de adaptar aquele software para a necessidade que você tem naquele momento. Então essa é a base do FPA 2.0 e com isso você tem uma série de coisas, por exemplo, procura-se criar uma infraestrutura de dados abertos, como nós temos aqui na universidade uma estrutura de dados abertos, de conexão aberta, que aí você tem problemas de questão de manutenção, etc., mas você tem a liberdade de conectar numa rede aberta, você não precisa fazer um cadastro, ou ser vigiado, ou contratar um plano para poder ter um acesso. Então você tem uma conexão de dados abertos. O outro passo é você distribuir o conhecimento sobre software livre. Você pegar as pessoas e dizer, olha, você em vez de usar um Word que é fechado, que salva num formato que não é um padrão internacional de documento, que é o DOC, ele não é um padrão internacional de documento, entendeu? Que vai deixar de ter suporte do próprio Microsoft, que eles já anunciaram que não vão dar mais suporte às extensões DOC. Então, daqui a alguns anos, se você quiser abrir um documento no formato DOC, você não vai conseguir abrir, porque o programa que você vai estar usando não vai ter mais suporte àquela extensão. Então, você vai ter que procurar migrar toda a sua base de dados que você construiu durante sua vida acadêmica no formato DOC para um outro formato. Ou seja, você se torna dependente daquela tecnologia. Então, tudo isso, você cria ferramentas, você trabalha com ferramentas que não te causam dependência, que você faz parte do desenvolvimento, que se você sabe programação, ou você tem um amigo que sabe programar, você pode criar plugins, você pode criar, modificar aquele funcionamento para adequar aquilo que você deseja fazer. Então, o FPA 2.0, o Lab Livre, procuram trabalhar com essas ferramentas, distribuindo conhecimento, infraestrutura e criando as próprias ferramentas de software livre. Por exemplo, nós temos um aplicativo, que é o FPA-RA, que está na loja do Google, que é um aplicativo de sinalização virtual de todo o campus da Universidade Federal do Pará. Então nós temos cerca de 80 pontos cadastrados na Universidade Federal do Pará, que você pode, através do aplicativo, ver onde ficam os blocos, onde fica o auditório, onde está acontecendo o evento, tudo usando esse aplicativo, basta procurar. Está ao lado do aplicativo do RU. Então, são 2 aplicativos da Universidade Federal, dos mais de 1 bilhão de aplicativos da loja do Google, você só encontra 2 da UFPA, que é o cardápio do RU e o guia de sinalização virtual da universidade, que foi criado pelo Lab Livre. E ele é o quê? Ele é social, ele é colaborativo. Você pode entrar no site lablivre.org/UFPA, se cadastrar lá e alimentar o sistema com as informações que você acha relevante. Por exemplo, hoje, 31 de março, 51 anos do aniversário do golpe de 64, um dia da vergonha nacional, e nós marcamos no aplicativo o bloco F, a sala onde o César Leite foi morto por um dos agentes da repressão dentro da universidade. Então, tudo isso serve para demonstrar como as pessoas podem se apropriar também da ferramenta. Você pode ir lá e cadastrar informações, acessar as informações do seu celular. Então, é essa maneira que a gente trabalha. Pode contribuir, né? É um dos objetivos da produtora colaborativa de Belém, não é isso, Márcio Reis? É com esse objetivo que vocês trabalham, né? De capacitar pessoas, né? De levar esse conhecimento para as comunidades, para as escolas, para que as pessoas consigam se apropriar dessas tecnologias. Sim, a produtora colaborativa de Belém, ela trabalha dessa maneira, promovendo debates, promovendo conhecimento. A gente promove várias oficinas, eventos relacionados ao software livre. E tudo que a gente faz também a gente usa o software livre, né? Por exemplo, a gente realiza eventos, a gente realiza o nosso encontro que foi realizado agora. A gente não usa nenhum tipo de software proprietário. Tudo que a gente faz, a gente usa software livre. Pois é, para quem nunca ouviu falar, né, nesse conceito ou nesse termo produtora colaborativa, produtoras culturais colaborativas, eu queria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes o que significa exatamente. Porque existe uma rede nacional, né, de produtoras culturais colaborativas. Eu queria que você explicasse melhor como é que funciona. Esse conceito de produtora cultural colaborativa surgiu no Fórum Social Mundial, que foi realizado aqui em Belém, foi realizado em 2009.
Então ele é uma tecnologia social. É uma tecnologia social livre que pode ser aplicada em qualquer lugar, por qualquer pessoa que quiser, de alguma forma, ajudar no seu local com desenvolvimento, com formações, com diversos tipos de promover desenvolvimento também. Essa tecnologia social, ela surgiu nesses debates, ela foi levada ao mesmo tempo para vários locais do Brasil. Então ela está presente no sul, sudeste, nordeste, norte. Todas as regiões do Brasil está presente. Então, alguns lugares, por exemplo, ela é aplicada com cultura mesmo, né? Por exemplo, lá no Vale do Capão, tem uma produtora colaborativa que atua com circo, com diversas crianças, jovens, pessoas adultas também, e elas vão se integrando à produtora colaborativa de lá, do Vale do Capão, e depois disso elas vão oferecendo seus serviços. Assim também em Pernambuco, tem a produtora colaborativa de lá, e já é uma das maiores do Brasil, a do lado do Pernambuco. Eles agem também de diversas maneiras, desse lado mais cultural, mais tradicional, e também desenvolvimento de cultura a partir da cultura digital, que é um lado mais da gente aqui de Belém. E a cultura digital a gente tenta sempre colocar essa vertente mais aberta, livre, que promove o desenvolvimento de fato. E como é que a comunidade participa? Como é que vocês chegam à comunidade? São escolas, são centros comunitários? Como é que vocês trabalham na prática? Nós tentamos estar presentes em diversos ambientes, por exemplo, escolas, universidades, em parceria com empresas também, bairros, associações, grupos. Por exemplo, a produtora colaborativa de Belém já atuou de diversas maneiras aqui na UFPA, parcerias com órgãos do governo, oferecendo oficinas gratuitas, por exemplo, em Marabá, já estivemos lá. Já estivemos promovendo debates em breves também, aqui em Belém, na Terra Firme, com a Casa Preta também. Então, todas essas atividades que nós promovemos, sempre temos bastante público, né? Sempre desperta bastante interesse. Por exemplo, aqui dentro da UFPA, nós realizamos oficinas e sempre tem bastante público. Inclusive em Marabá, se eu não me engano, foi a partir da oficina, da formação que ocorreu lá, os jovens que participaram dessas oficinas também implantaram a sua própria cooperativa de desenvolver tecnologias, de trabalhar com cultura digital. Sim, foram alguns dias que nós ministramos oficinas lá, um projeto, na verdade, continuado, né? Eu participei em alguns momentos apenas, durante uma semana. Só que outras pessoas, também da produtora colaborativa, estiveram lá num processo mais longo e promoveram esse conhecimento para os jovens de lá, de regiões periféricas de Marabá. E como é que é, né, ver um trabalho de vocês já com resultado, né? Porque esses jovens participaram de uma oficina, né, promovida por essa equipe, por vocês, e aí eles se apropriam disso e também transformam isso para outras pessoas, né? Vem mais gente se envolvendo cada vez mais. Qual a importância disso, né? Esse trabalho com as comunidades é importante. Dentro do Lab Livre, por exemplo, nós também desenvolvemos essa questão das oficinas e mais além, a questão do desenvolvimento de tecnologia. A gente não apenas repassa aquelas tecnologias que já existem, mas a gente também produz tecnologia para ser repassada. Por exemplo, nós temos uma vertente com o projeto UFPA 2.0, que é a questão dos indígenas, que é o UFPA 2.0 Indígenas. E a gente trabalha em conjunto com o professor Eneida Cis, do Laboratório de Antropologia, onde foram desenvolvidas oficinas de criação de aplicativos com professores, com indígenas, com os alunos de graduação que são indígenas. E agora, nesse mês de abril, vão ser lançados 5 aplicativos desenvolvidos por esse público deles. E também nós tivemos uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, que é o Dr. Walter Parro, onde foi desenvolvido por encomenda deles um aplicativo para denúncia sobre trabalho precário na Amazônia, trabalho infantil e trabalho precário. Essas iniciativas são exatamente esse trabalho com essa comunidade. Então a gente trabalha com as pessoas, com as instituições públicas, com as empresas, para desenvolver essas tecnologias até a pedido das próprias demandas das próprias pessoas, né? No aplicativo do tribunal nós já tivemos mais de 20 denúncias de trabalho precário.
Algumas dessas denúncias foram denúncias de trabalho infantil. Por exemplo, da própria universidade nós temos mais de 625 pessoas participando através do aplicativo, ou como usuárias apenas, ou como pessoas que alimentam o sistema. Muito interessante, né? Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre cultura digital e uso de software livres na Amazônia. E nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, continue conectado aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Rádio Web UFPA, de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje falando sobre cultura digital e uso de software livres na Amazônia. Conversando conosco sobre esse tema aqui no estúdio está o Cláudio Afonso, que é formado em Tecnologia em Redes de Computadores, é colaborador do projeto UFPA 2.0 e coordena o Laboratório Experimental em Tecnologias Livres, o Lab Livre. Também conosco aqui no estúdio está o Márcio Reis, que é graduando em Ciências da Computação na UFPA e membro da Produtora Colaborativa de Belém. Vou começar esse bloco contigo, Márcio. Queria saber, você como graduando, né, em Ciências da Computação, né? Eu queria saber como é que esse conceito de software livre, economia solidária, cultura digital, como é que isso é trabalhado na faculdade de Ciência da Computação? É satisfatório? Ainda tem muitos desafios nessa perspectiva? Como é que você avalia como estudante? Como estudante, dentro da universidade, isso é, a verdade, que é pouco trabalhado. Dentro do curso também não é muito trabalhado. A gente já tem uma cultura de software proprietário. E a cultura do software livre ainda está pouco difundida. Apesar de ter avanços também no meio acadêmico, tem um certo avanço. Mas ainda há muito a se fazer. Cláudio, com o Lab Livre, né, com o UFPA 2.0, como é que você avalia essa questão? É uma iniciativa que vem aí para tentar mudar essa realidade, né? Mas você vê que os estudantes, os alunos, a comunidade universitária está aderindo, está se conscientizando, está participando também dessas iniciativas? Como é que você avalia? O interesse ele existe, mas existe muito desconhecimento. O paradigma que nós temos na universidade ainda é o paradigma do software proprietário, do computador de mesa, da internet dos anos 90. Então você tem pouco a participação, a produção livre de conhecimento, a distribuição livre de conhecimento, a questão do uso da tecnologia livre, tudo isso ainda demora a ser incorporada pela universidade, né? A própria questão da inovação, ela é uma inovação refratária. Quando você discute inovação na área de TI, você não discute tecnologia social. É impressionante. A inovação, quando ela é tratada em uma inovação para o mercado. Ela não é tratada como uma inovação para as pessoas. É um conceito um pouco do avesso. Por exemplo, quando se tem aquela preocupação, as pessoas vão trabalhar no Lab Livre e vão ser preparadas para o mercado. Não vão ser preparadas para o mercado. A gente não prepara ninguém para o mercado. A nossa preocupação é preparar as pessoas para lidar com pessoas. Não com números, não com máquinas, mas com outras pessoas. Então, se você desenvolve produtos ou serviços que as pessoas venham utilizar, você vai ganhar mercado. Então você não precisa se preocupar primeiro com o mercado, você tem que se preocupar primeiro com as pessoas, com a necessidade das pessoas, com a resolução dos problemas que as pessoas enfrentam, e não ficar criando consumo. Ao mesmo tempo, a noção de inovação que nós temos na área de TI ou na área de... uma noção de inovação que é preocupante, uma noção de inovação que ela procura melhorar os processos, nem que seja processos destrutivos. Agora, entendeu? O que você avalia como a principal conquista, né, do projeto UFPA 2.0? Já são 5 anos de projeto? Não, o UFPA 2.0 ele já tem 5 anos de estrada, né? Acho que a principal, digamos assim, conquista do projeto UFPA 2.0, na realidade tem várias conquistas, né? Você tem a questão da infraestrutura de dados que nós temos aqui em Belém, tem em Castanhal e tem na Praça da República. Então você tem a questão da infraestrutura de conexão, você tem um repositório do UFPA 2.0 que está numa plataforma aberta do WordPress, então você tem lá o UFPA 2.0
www.wordpress.com, que é um repositório de informações. Você tem livros lá, você tem fotos, você tem vídeos. Então você tem um repositório cultural livre nessa plataforma. Você tem o próprio Lab Livre, as aplicações. Nós temos mais de 8 aplicativos desenvolvidos no Lab Livre, todos com tecnologia social, todos baseados em software livre. Hoje em dia nós temos bibliotecas digitais construídas. Nós temos a Biblioteca do Sírio, que é a primeira biblioteca temática sobre o Sírio, desenvolvida toda baseada em software livre. Parte do conteúdo dele também é distribuído sob licença livre, Creative Commons. Então você consegue acessar ela através de plataformas móveis como smartphones e tablets. Nós temos a biblioteca do Foruland, que está sendo alimentado, que já tem mais de 150 conteúdos, entre desenhos e fotos do arquiteto bolonhês. Nós temos a produção de outras bibliotecas, como do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Populações Indígenas, que é o GEP do Laboratório de Antropologia, da biblioteca do Acervo Clóvis Moraes Rego. Então tudo isso desenvolvido no Lab Livre, através do projeto UFPA 2.0, tudo isso distribuído de forma colaborativa, aberta. Né? Márcio, recentemente, né, a UFPA sediou o 2º Encontro Nacional, né, das Produtoras Culturais Colaborativas. O que esse encontro deixou aqui para vocês de Belém, né? E o que vocês também puderam trocar com as outras produtoras? Esse encontro nos trouxe muitos benefícios. Conseguimos aumentar a nossa rede de colaboração, porque as produtoras, elas precisam interagir para produzir também. Então, quando a gente tem alguma demanda por algum serviço, por exemplo, a gente precisa atuar conjuntamente com outras produtoras colaborativas. Aqui em Belém tem algumas também, além da que eu faço parte. E quando nós precisamos de algum serviço, nós precisamos delas também. Então nós atuamos colaborativamente. E o 2º Encontro Nacional das Produtoras Colaborativas promoveu que nós pudéssemos abranger um pouquinho mais territórios pelo Brasil e juntar serviços diferentes. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem uma tecnologia livre de produtoras colaborativas também, que oferece a tecnologia de produção de uma cachaça, que é a cachaça livre, chamada Chica Livre. Muito interessante a ideia deles. E tudo isso, essa tecnologia dessa produção é oferecida livremente também. Toda a técnica de produção é oferecida de maneira livre e qualquer pessoa que quiser utilizá-la pode aplicá-la, e inclusive com o próprio nome da cachaça. Então, bastante interessante esse tipo de experiências, né, que são trocadas nesses eventos. E, na tua opinião, qual é o maior desafio, né, que vocês enfrentam, né, nessa luta aí pelo acesso à democratização, à cultura digital? Qual é o maior desafio? O Cláudio também pode contribuir. Nós estamos num processo recente ainda, estamos crescendo. A nossa rede está crescendo, mas ela ainda está iniciando. Por exemplo, agora há pouco tempo que nós realizamos o 2º encontro. Algumas produtoras colaborativas, diversas regiões do Brasil ainda estão com um caminho inicial. E elas ainda não têm essa quantidade de pessoas suficientes, com formação suficiente para atuar em alguns locais, para promover esse desenvolvimento que nós queremos. E essa é uma demanda grande que existe por serviços que as produtoras podem prestar, mas ainda falta essa formação. Alguns lugares, que são os lugares mais isolados do Brasil, por exemplo, essa do Vale do Capão, tem um problema ainda com essa formação. Algumas pessoas precisam de formação com software, por exemplo, e como é um local mais isolado, elas não têm esse acesso assim tão fácil, porque não tem nem internet no local. Para conseguir uma ligação de telefone demora. Tem uma pessoa no local que tem telefone. Então, é uma dificuldade que algumas enfrentam ainda, porque esse local precisa de desenvolvimento, precisa de pessoas capacitadas, mas a gente tem essas limitações ainda. E aqui na Amazônia, pela extensão territorial, é um desafio ainda maior nessa questão, né? Na realidade, essa questão do software livre, da cultura digital, da tecnologia livre, da economia solidária, ela passa por toda essa questão. Então, você tem a problemática do software livre, você tem agora a questão do movimento maker, que é aquele antigo faça você mesmo, só que agora você tem os recursos das impressões 3D. Né? Então aqui em Belém mesmo nós temos um laboratório maker, que é o FabLab Belém, que é um laboratório que eu faço parte do grupo e que foi criado pelo Thiago Cans e que é
tocado aí pela Débora Leal e pelo Estevam, que é do grupo daqui de Belém, que trabalha exatamente com a fabricação, né? Então você tem um laboratório onde você começa a fabricar, onde você tem impressora 3D, onde você tem fresador, onde você tem equipamentos, onde você começa a produzir coisas livres, físicas, não só software. E você tem a questão da cultura livre, né? Então você tem a questão do conceito da filosofia livre, você tem a questão do software livre, você tem o movimento maker de produzir. Então são três coisas que estão mais ou menos interligadas, né? Você tem o hardware livre, questões como o Arduino, por exemplo, que está muito na moda. Nós tivemos agora recentemente no IFPA do Arduino Day, que é onde se fez oficinas e cursos sobre esse hardware livre, né, que é utilizado para automação residencial, automação comercial, para desenvolvimento de sensores, etc. Então, na realidade, tu tens no mundo um caldo de cultura sendo formado, né? Você tem agora cidades na Europa que estão investindo fortemente nisso, como Barcelona, né? E você tem iniciativas extremamente invejáveis, como por exemplo da Prefeitura de São Paulo, que está criando 12 Fab Labs para a população utilizar, para criar coisas de forma colaborativa, livre, né? E enquanto isso, o nosso poder público aqui, ele está no século XIX, está no início do século XX, pensando em extrativismo, pensando em mineração, pensando em agropecuária, em derrubar floresta. Então, essa é a prioridade do poder público, né? Então, é necessário criar alternativas. E o software livre, a cultura digital, o conhecimento livre, o movimento maker, eles são alternativas de desenvolvimento para a nossa região. Alternativas que criam um impacto menor no meio ambiente. E que, por exemplo, no Brasil, na nossa região, 70% mora nas cidades, né? A grande maioria da população mora nas cidades. Belém, a região de Belém tem mais de 2 milhões de habitantes. Manaus tem 2 milhões de habitantes. Então nós temos muita gente morando na cidade e muita gente morando na periferia. Se a gente chega lá com essas tecnologias, com software livre, com mapeamento colaborativo, que é uma estratégia muito boa das pessoas ocuparem o espaço, cadastrarem os problemas sociais no espaço, distribuírem a informação, então a gente consegue criar uma alternativa de desenvolvimento ou de pressão social para que novos investimentos numa outra alternativa de crescimento econômico sejam feitas. Então, né? A gente precisa cada vez mais de iniciativas como o Lab Livre, como a Produtora Colaborativa de Belém, né? Que as pessoas se integrem cada vez mais, que colaborem mesmo, né? E que estejam mais preocupadas com essa questão da economia solidária, do desenvolvimento social, né? As pessoas precisam cada vez mais ter acesso, se apropriar mesmo, e para isso elas precisam ter conhecimento, né? Então, iniciativas como o Lab Livre, como a Produtora Colaborativa de Belém e tantas outras, né, que estão por aí afora, são uma gota no oceano, mas que com certeza é um começo de mudança, né? Pois é, o oceano é feito de infinitas gotas, né? Então, se começar por uma, nós podemos mudar muita coisa. E a Produtora Colaborativa de Belém e o Lab Livre também são parceiros. Sim, nós precisamos mudar essa visão que foi reservada pra gente, de que a gente só tem que trabalhar com um trabalho pesado, não que isso seja uma coisa ruim, mas que as pessoas precisam ter a opção do que elas querem de fato. Então, elas precisam desse acesso a essas tecnologias, porque só assim elas conseguem fazer o que elas querem e se desenvolver pessoalmente. É fundamental que as instituições públicas superiores, como a universidade, o FPA, o UFRA, enfim, tomem consciência disso, né? Os professores, os cursos, as coordenações de curso, a consciência dessa escolha estratégica, né? Da maneira que você passa a trabalhar com software livre, a trabalhar com uma cultura de colaboração, em vez de trabalhar com uma cultura de capa preta, de esconder conhecimento, de isso é meu, isso é do meu grupo, não sei o que. Você melhora quando você muda esse perfil, você melhora o perfil de desenvolvimento da nossa região, né? Você quebra essa cadeia que torna o nosso desenvolvimento um desenvolvimento agregado a uma estratégia que não é a nossa. Um desenvolvimento que ele é dependente de tecnologias e de conhecimentos que vêm de outras regiões, que vêm patenteados, que vêm fechados, que vêm inacessíveis, que você vai acabar
criando o seu próprio desenvolvimento atrelado a isso. Então, isso tem que ser modificado dentro da própria cultura da universidade, para que a gente possa, a partir daí, ter pelo menos essa elite profissional, essa elite intelectual que sai dessas universidades com esse novo perfil, com essa nova mentalidade de trabalhar de forma colaborativa, de trabalhar baseando em tecnologias livres, né? E ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento da periferia. É como se fala hoje. Hoje você tem o IT dentro da universidade. Você, através das cotas, dos mecanismos de inclusão digital, você tem a periferia dentro da universidade, né? Da universidade pública. Então você pode se articular dentro da universidade e conseguir fazer esse movimento de ida e de volta, trabalhando a cultura, trabalhando o conhecimento livre, trabalhando a tecnologia livre para conseguir modificar esse padrão. E como é que dentro desse trabalho que vocês estão falando, né, tanto do Lab Livre quanto da produtora Cultural de Belém, vocês trabalham também a questão da pesquisa, né? A gente trabalha da seguinte maneira: a gente divulga, nós temos o repositório do FPA 2.0, onde a gente publica os trabalhos acadêmicos, né, enviados pelos alunos, pelos professores, pelos mestrandos, doutorandos, e a gente publica também nesse repositório. E nós também trabalhamos com pesquisa, né? Todos esses aplicativos que nós desenvolvemos, por exemplo, esse da universidade, o do tribunal, entre outros, eles demandam uma pesquisa sobre tecnologia. Nós, por exemplo, nós trabalhamos com realidade aumentada, que é um ramo de desenvolvimento tecnológico que funde mundo real com informações virtuais. Então nós trabalhamos com o IBICT, um projeto financiado pelo IBICT em 2013, que foi um projeto de uma estrutura de realidade aumentada no Centro Histórico de Belém, com informações históricas fornecidas pelo Fórum Land, que é da UFPA. Então foi um trabalho de várias instituições, a própria universidade, o Fórum Land, o IBICT, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Unesco, que foi a financiadora principal do projeto. Então foram várias instituições que reuniram, desenvolveu-se um trabalho de pesquisa e se aplicou essa tecnologia aqui na cidade. E daí se derivou vários outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Lab Livre, né, também trabalhando com essa temática da fusão do real com o virtual. Os alunos se interessam em fazer TCCs sobre sistemas? Sim, nós temos inclusive trabalhos, né? Nós temos inclusive trabalho de pós-doutorado, né, que estão trabalhando com a gente nessa questão da tecnologia livre lá no Lab Livre mesmo. E na questão da produtora colaborativa, nós temos uma atuação boa também na pesquisa acadêmica. Nós estamos bastante presentes aqui dentro da UFPA. Quando nós realizamos oficinas, sempre tentamos direcionar a oficina a um determinado público. E geralmente tem uma resposta bem interessante desse público, porque geralmente pessoas interessadas em desenvolver uma linha de pesquisa relacionada ao aquele tema. Pessoas, acadêmicos, tentando desenvolver na área de jornalismo, suas próprias pesquisas de mestrado, por exemplo, TCC. Elas tentam aplicar a tecnologia que nós estamos disponibilizando para elas nos seus trabalhos. Além disso, nós também desenvolvemos pesquisas com os nossos membros, né, e parcerias com outras pessoas também. Tem pesquisa na área de transparência pública, na área de mapeamento das hidrelétricas. Em parceria com alguns pesquisadores também, nós temos mapeamento das rádios comunitárias da Amazônia e diversas outras também. Então, para a gente encerrar o nosso programa de hoje sobre cultura digital e uso de softwares livres na Amazônia, eu vou pedir para o Cláudio e para você também, Márcio, perspectivas, né, diante dessa realidade ainda, com grandes desafios ainda, né, nessa questão de uma sociedade digital, essa democratização, na verdade, desse conhecimento digital, dessa cultura digital. Quais são as perspectivas? Vocês que estão aí na linha de frente, né, digamos assim, para tentar mudar essa realidade, quais as perspectivas de vocês, assim, para daqui a uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, 1000 anos, para que a gente tenha uma Amazônia mais conectada, tenha mais condições de se apropriar dessas tecnologias e, a partir disso, também mudar a sua própria realidade? Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem um movimento aí, essa questão do software livre, da cultura livre, do movimento maker, é um movimento internacional, uma tendência internacional. Então, uma coisa que cada vez mais ganha força, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos aqui no estado do Pará 9.200.000 linhas de celular ativas, né? Sendo que desses celulares, os smartphones, a maioria é Android, 90% quase Android. Então, é software livre,
Então a tendência é que você use cada vez mais no seu dia a dia software livre, seja por um aplicativo do governo federal, um site que você está acessando, o celular que você está usando. Então a tendência é as pessoas utilizarem, às vezes nem sabem. O desafio é fazer com que as pessoas participem disso, criem conteúdo, criem conhecimento, usem essas ferramentas de modo criativo, de modo a desenvolver conhecimento, não apenas como mero usuário, espectador, né? Mas que essas pessoas possam desenvolver isso. E isso é um desafio que a academia, as instituições, os grupos de voluntários do software livre, a comunidade de software livre como um todo enfrenta. E já foi muito pior. Já foi muito pior e está melhorando cada vez mais. Então a gente sabe que tem uma demanda muito grande. A gente vê, por exemplo, na própria área de pesquisadores, a gente tem oficinas, tem professores procurando a gente para ter oficinas sobre software livre, para conhecer essa realidade, para se inteirar a respeito disso. Então existe essa demanda. A gente atualmente tem uma demanda muito grande de trabalho nessa área. Então o que a gente acha é que falta só as pessoas despertarem para isso, porque é uma demanda também comercial. Então você também gera negócios a partir daí. Os próprios colegas nossos da área de TI, das áreas relacionadas a isso, se despertarem para essa questão, largarem um pouco essa história desse movimento startup de padrão americano, que não pensa na tecnologia social, não pensa no desenvolvimento regional, não pensa na questão da colaboração e do software livre, e passarem, não precisa nem largar, mas abraçar isso também, né? Abraçar isso também, não apenas importar um modelo de fora, né? Mas também criticar, fazer a crítica, ter uma visão crítica sobre esse modelo que está sendo importado. Então você tem tantos eventos de startup sendo realizados no ano passado, esse ano você vai ter vários outros eventos de startup sendo realizados, e você não discute ética, você não discute tecnologia social. E aí quando você vai ver a inovação, uma inovação retrógrada, porque ela reforça estereótipos dentro da sociedade. Então você tem inovações, como eu estava discutindo, essa palavra inovação é problemática. A IBM ganhou muito dinheiro da Alemanha nazista inovando em como cadastrar os judeus para que fossem perseguidos pela Alemanha nazista. Inovação não necessariamente é algo bom, entendeu? Ele pode estar muito bem inovando, melhorando um processo negativo. Entendeu? Então é preciso fazer essa crítica. No século XX você usava, na década de 60, década de 70, quando você tinha uma agitação social mais intensa, você usava muito a palavra revolução. No século XXI, que é um momento que se esperava uma tendência cada vez maior de revolucionar, as pessoas querem utilizar o termo inovação, que é um termo sem sabor, que é um termo que não tem um direcionamento. Então, para as coisas avançarem, é necessário ter uma visão crítica e saber que adotar uma tecnologia não é uma coisa à toa. Ela vai demonstrar uma estratégia de desenvolvimento. Se você baseia o Estado ou o município na adoção de ferramentas de software proprietário estrangeiras, você está adotando uma postura, você está dizendo que você quer alienar o seu desenvolvimento regional a um monopólio estrangeiro, a uma tecnologia que vem de fora. E você não quer estimular o desenvolvimento local, adotando soluções que, de repente, comunidades ou empresas locais ou até nacionais possam criar, usando software livre. E se no passado, era que não existia, hoje em dia você existe, você tem um caldo tecnológico, cultural, de soluções baseadas em software livre. Basta querer adotar, né? Exatamente. Você, Márcio, qual é a perspectiva aí para a produtora colaborativa de Belém? Nós temos umas perspectivas excelentes, porque a gente vê que existe interesse no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico também, a partir dessa perspectiva. Então, como a gente sempre realizando os nossos eventos, nossas oficinas, nós sempre vemos esse interesse, muitas pessoas participando. Então, para mudar essa realidade, é o que nós precisamos, de pessoas. Se elas têm esse interesse dessa mudança, as perspectivas são boas, porque são elas que farão essa mudança. Então, Cláudio, Afonso e Márcio Reis, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Alguma coisa que vocês queiram ainda ressaltar, que a gente deixou de falar, que vocês acham que é importante?
A gente apenas convida as pessoas para que venham conhecer. O nosso laboratório ele fica na Travessa 3 de Maio, 1573, entre Magalhães Barata e Gentil, né? O nosso site é o lablivre.org e vocês podem ver todos os nossos aplicativos lá. Basta entrar lá na loja do Google, através do seu Android, e procurar Lab Livre. Lá vocês vão ver todos os aplicativos que nós temos lá desenvolvidos, né? E qualquer pessoa pode procurar o Lab Livre. Qualquer pessoa, nós seja somos abertos. Da universidade ou não, né? Exatamente. E a produtora colaborativa, endereço, contato? Nosso contato, você pode ver todas as nossas informações no site da produtora colaborativa. O endereço é www.produtoracolaborativa.com.br. Lá você vai estar informado quando tiver sobre nossas formações. Geralmente nossas formações são dentro da UFPA, alguns lugares, por exemplo, da Terra Firme. Outros lugares também, elas são sempre gratuitas. Qualquer pessoa também pode, Qualquer que se pessoa, interesse pelo trabalho de vocês ou em colaborar com o trabalho de vocês, é só acessar o site. As duas coisas, pode entrar em contato. Lá no site temos contatos também. Estamos nas redes sociais. Estamos disponíveis a atender você que tiver interesse, colaborar ou precisar de algum trabalho também. Muito obrigada, Márcio, pela sua presença. Muito obrigada, Cláudio Afonso, pela sua presença. Sucesso. Parabéns pelas iniciativas, né? Trabalhos muito importantes aí para mudar aí a nossa realidade, né? Para incentivar aí o uso do software livre, da cultura digital. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no FPA Pesquisa. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Pesquisa de hoje. Para perguntas, sugestões e críticas, o e-mail é radioweb@ufpa.br. O nosso Twitter é @radiowebufpa ou pelo telefone 3201-8814. O FPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elisandra Batista, roteiro e produção Tainá Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elisandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.